Eu gostaria de ler com você o texto da nossa palavra de hoje. Vamos falar sobre antídotos para a crise. E o texto que nós vamos ler está em Isaías capítulo 12. Você pode acompanhar aí na tela ou ler na sua Bíblia. Isaías capítulo 12 diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Nós vamos falar, como eu disse, antídotos para a crise. E se tem uma coisa que nós aprendemos nesse último ano, é que crises existem e que nós precisamos de remédio para elas, sim ou não? Antigamente as pessoas usavam adesivos nos carros, e eu me lembro que existia um que dizia assim: não estou em crise, estou em Cristo. É uma verdade parcial. Sim, que bom que estamos em Cristo e que em Cristo temos vitória, temos a bênção de Deus, mas nós não precisamos negar a existência das crises. As crises existem. Qualquer pessoa que garanta para você, que prometa para você que não teremos mais crises, que você nunca vai passar por nenhuma crise, não está falando a verdade com você. O fato é que o mundo passa por grandes crises, nossa nação, nosso país passa por crises. No Brasil é quase que rotina. Acho que desde que eu nasci, eu ouço dizer que a crise no Brasil vai mudando, mas sempre falam da crise. E crises de vários tipos, crises mundiais, como a que nós temos quando falamos de uma pandemia. Passamos por crises pessoais também. As pessoas passam por crises familiares, por problemas financeiros, crises financeiras, enfim, existem lutas, existem problemas nesse mundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que Deus tem a solução para cada uma delas, amém? Nós não precisamos negar a crise para olhar para Cristo. Nós olhamos para Cristo para saber que Ele tem solução para cada uma das nossas crises. E eu queria contextualizar um pouquinho você em relação a esse texto de Isaías. Ele está no capítulo 12 do profeta Isaías. E Isaías viveu tempos muito difíceis, gente. Sabe, talvez a gente pense que só nós passamos por lutas, só nossa geração aqui, né? O mundo já passou por grandes momentos de dificuldade. E Isaías viveu um tempo em que muitas coisas ruins estavam acontecendo. E ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, ele via o que estava acontecendo na vida do povo, ele via o futuro, ele sabia o que Deus iria fazer, ele sabia o que ia acontecer. E ele viveu uma série de crises. Ele viveu um tempo em que os líderes políticos eram corruptos e não mereciam nenhuma confiança. Ele viveu um tempo em que a corrupção era tanta que não era só na política. Os líderes religiosos, os homens que deveriam ser homens de Deus, falando a palavra de Deus, estavam mentindo e enganando o povo. Ele viveu um tempo em que os juízes eram corruptos e vendiam sentenças, oprimiam os pobres. Eu não estou falando do Brasil não, gente, eu estou falando de Isaías, tá? Naquela época, só que a coisa era pior ainda. Eles tinham ainda alguns outros elementos que felizmente nós não temos. Eles tinham, por exemplo, nações à sua volta, ansiosas por destruí-los. E Isaías sabia que bastava Deus tirar a mão por um instante de proteção sobre Israel, e os povos inimigos iriam vencê-los. E em vários momentos Deus permitiu que os inimigos atacassem Israel. O povo de Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Babilônia por causa da infidelidade. Então Deus está vendo tudo aquilo, Isaías está vendo tudo aquilo, está sabendo de tudo aquilo, e no meio de um texto em que existe tantas declarações de juízo,
Se você olhar os capítulos anteriores, os capítulos posteriores, você vai ver vários capítulos em que Deus, através de Isaías, declara juízos contra nações, contra as nações inimigas, contra Israel, e no meio disso tudo, aparece esse capítulo 12 com uma palavra de esperança, com uma palavra maravilhosa de esperança, que nos mostra os antídotos para a crise. Então eu quero dizer para você, um profeta que só vê juízo e não vê esperança, não é um profeta, é só um agoureiro. Um profeta de Deus, mesmo quando ele vê as coisas erradas, mesmo quando ele vê os problemas, mesmo quando ele traz uma palavra de conserto, ele precisa ver uma palavra de esperança também. Senão, ele não é um profeta, ele é apenas um agoureiro. E Isaías conseguiu ver e trazer para o povo uma palavra de esperança no meio de uma situação de tantas crises. Então eu quero dizer para você hoje que há um antídoto de Deus para as nossas crises, amém? Para cada aspecto delas, existe um antídoto para cada crise que nós passamos. E eu quero mostrar para você os efeitos mais comuns das crises e o antídoto que Deus tem para cada uma delas. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre o perdão. O perdão é o antídoto para a culpa. Repita comigo: perdão, antídoto para a culpa. Sabe o que acontece, gente? Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando vem as crises, quando vem os problemas, quando vem as lutas, agora precisamos de um culpado. Quando as coisas não vão bem, nós precisamos encontrar um culpado. E aí começa, um empurra daqui, outro empurra de lá, e nós precisamos então encontrar um culpado. E a culpa é algo terrível de se lidar. Por isso, Isaías mostra o perdão como antídoto para a culpa. O versículo 1 diz: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus tem perdão e é o antídoto para a culpa. É muito difícil lidar com a culpa, por isso as pessoas empurram para um lado, empurram para o outro. Sabe, por exemplo, nesses dias nós estamos num tempo de verão em que existem muitas enchentes. E é muito comum esse jogo de empurra. O povo reclama que o governo não limpa os rios e etc., não faz o trabalho que tinha que fazer. O governo diz que é o povo que está errado porque joga lixo nas ruas. E às vezes, em vez de um culpar o outro, alguém ainda teve a coragem, a ousadia de culpar a Deus. Eu me lembro que certa vez, há muitos anos, um prefeito que nós tivemos aqui, não vou citar o nome, mas ele disse assim: eu não tenho culpa que Deus mandou tanta chuva num dia só. Os mais velhos vão entender, apesar da minha péssima imitação. Mas o cara quis culpar Deus, quer dizer, o povo joga lixo na rua, a prefeitura não limpa, e o culpado é Deus que mandou a chuva. Por quê, gente? Porque é difícil lidar com a culpa. Você nunca se sentiu chateado, se culpando, às vezes até por bobagens? Eu me lembro que a gente gosta de achar que a gente dirige bem, né? Todo mundo acha que dirige bem aqui. Dificilmente vai dizer: não, eu sou ruim. Não, você acha que você dirige bem. E uma vez eu bati o carro sozinho, tinha ninguém, e eu bati o carro, subi numa calçada. Eu me senti tão idiota, até hoje eu me sinto idiota por ter feito aquilo. Eu não me perdoo por ter feito aquilo. Mas foi só uma bobagem, custou pouco o conserto e tal. Agora imagina quando você comete um erro grave. Imagina quando a crise que você está passando, não dá para culpar o governo, não dá para culpar o seu chefe, não dá para culpar as pessoas da sua família. Você sabe que você está passando por uma crise por culpa sua. Como é que você lida com a culpa? Se já é difícil enfrentar uma crise, como é que a gente enfrenta a crise carregando o peso da culpa? Onde a gente vai chegar? Quanta energia você vai ter para enfrentar uma crise carregando o peso da culpa? Porque muitas vezes, gente, vamos reconhecer, a culpa é nossa. Há crises que vêm externamente, vêm de outras fontes, mas existem culpas nossas também.
E até quando os outros estão errados, não quer dizer que nós também não erramos, que não temos uma parte da culpa. Então nós precisamos saber o que fazer com a culpa. E Isaías sabia o que fazer. Ele disse: ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Ele soube olhar para Deus e receber dele o perdão. Ele soube olhar para Deus e reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Ele soube reconhecer a misericórdia de Deus. Ele soube reconhecer que Deus é grandioso em perdoar. Ele soube olhar para Deus e saber que Deus é muito maior do que os nossos pecados e do que as nossas culpas. Amém? A Bíblia nos diz, em Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, nós não podemos agir levianamente com o pecado, mas a gente também não pode nunca rebaixar a graça. A gente não pode ter medo de ter uma visão grandiosa da graça, porque a graça é realmente grandiosa. Deus nos amou quando nós, como eu falei no momento da ceia, nós éramos pecadores, a Bíblia diz. Não havia nada de bom em nós. Você acha que Deus foi te buscar porque Ele precisava de alguém muito bonzinho para a sua igreja? A igreja estava fraca, precisava de gente boa, aí Deus foi te buscar e trazer para cá? Não, meu amigo. Deus não nos buscou porque nós merecíamos nada, simplesmente porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele nos ama, e Ele nos perdoa porque nos ama, e ainda quando erramos, Ele pode te disciplinar, Ele pode permitir que crises venham sobre a sua vida, para que você volte, dê meia volta e se endireite, mas Ele sempre te ama, e esse amor faz com que Ele derrame sobre a sua vida a graça e o perdão, que vão fazer com que você enfrente as crises com vigor, com força, com capacidade de reagir, sem carregar um peso nas costas. Então, creia na graça de Deus. Você errou, Deus te perdoa, Ele te dá uma nova chance. Pare de olhar para trás, pare de se culpar, pare de arrastar um peso por coisas que talvez já tenham ficado para trás há muito tempo, mas até hoje você carrega aquele peso. Como é que a gente vai sair de uma crise carregando o peso? Quantas vezes as pessoas, depois de um erro, vem a crise, e o que eles fazem tem uma visão fatalista. Eles pensam assim: bom, fui eu que fiz bobagem mesmo, não posso reclamar, não tenho coragem de pedir nada para Deus, não tenho mérito nenhum, vou ficar aqui debaixo dessa opressão. E as pessoas se acomodam, aceitam a opressão do diabo, porque ficam achando que estão fazendo bem. Eles acham assim: eu estou sendo justo, já que eu pequei, eu vou aceitar o castigo, vou ficar aqui sofrendo. Aceite a graça de Deus, aceite o perdão de Deus, aceite a nova oportunidade que Ele te dá, porque isso sim glorifica a Deus. Você ter vitória, você superar a sua crise, você se levantar, isso honra a Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor. Então, mesmo quando Deus nos disciplina, é amor puro. Mesmo quando Deus nos disciplina, é amor puro. A misericórdia de Deus é tremenda. Lá em Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então não seja consumido na crise, se levante, porque as suas misericórdias não têm fim. O segundo antídoto que eu quero falar com vocês é a confiança. Confiança é o antídoto para o pessimismo. Está lá no versículo 2, eu quero ler com você. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Você precisa confiar em Deus para vencer o pessimismo. Uma das coisas mais comuns em tempos de crise é o pessimismo. O natural, o pensamento de qualquer ser humano natural, o pensamento mundial, o pensamento das pessoas aí fora, é ser otimista quando existem boas perspectivas. Não é assim? Você imagina, bom, as coisas estão bem, existe uma perspectiva boa para o ano que vem, então as pessoas vão lá e investem. Olha, a economia vai crescer o ano que vem, então a pessoa cria coragem de abrir uma empresa. É assim que as pessoas agem. Elas são otimistas quando existe motivo para otimismo. E as crises naturalmente geram pessimismo. Eu me lembro que, por exemplo, no dia que saiu
Primeira notícia de aprovação de uma vacina no Reino Unido. As ações das empresas de turismo subindo no Brasil. No dia. Porque, surgiu uma vacina, então pode ser que a pandemia caia, pode ser que as empresas vão voltar a fazer as viagens, etc. Então, a perspectiva positiva fez com que eles fossem otimistas e a bolsa subiu. Você também só consegue ser otimista quando tem notícias boas? Você é pessimista na hora da crise? Como é que você vai vencer? Nós precisamos ter uma visão e uma atitude diferente. Quem olha para Deus na hora das crises, consegue ser otimista por causa da graça de Deus que nós acabamos de ver, não por causa das perspectivas naturais. Você consegue olhar para Deus e pensar que as coisas vão ser diferentes. E como foi falado aqui, num momento de crise, num momento de pandemia, nós multiplicamos a nossa ação social. No momento de crise, nós crescemos como igreja numericamente mais do que nos anos anteriores. Você não pode estar limitado pela visão dos problemas e pelas crises. Você precisa ter uma visão otimista. O pessimismo é muito destrutivo. O pessimismo cria um ambiente terrível. E junto com o pessimismo vem os seus filhotes, o medo, a ansiedade, a insegurança. E tudo isso vai criando um clima difícil de se lidar, um clima pesado. Eu me lembro, por exemplo, que quando começou a pandemia e veio aquele primeiro lockdown, aquela ordem que todo mundo tinha que ir para casa, e nós ficamos 2 semanas mais ou menos trancados. Primeira vez que eu fui sair na rua, eu botei o pé para fora da minha porta, parecia que eu estava cometendo uma transgressão. Parecia que o vírus estava ali na esquina, assim, pronto para me catar. Por quê? A gente estava envolto em uma novidade, em algo que nós nunca vivemos, em um ambiente, uma atmosfera de medo. Não estou dizendo que a gente não deva ter cuidado, não é nada disso, tá? Estou só falando de como nós tivemos que enfrentar um ambiente e uma atmosfera de medo. O pessimismo não pode dominar a sua vida. Você não pode permitir que no momento de crise você comece a pensar somente em derrota, você comece a acreditar que as coisas vão somente retroceder e você deixar de ter uma visão de esperança, uma visão da graça de Deus na sua vida. O livro de Salmos tem as maiores declarações de confiança que você vai encontrar na Bíblia. No livro de Salmos você vai encontrar declarações maravilhosas de confiança. Agora, se você já leu a Bíblia, você vai saber que no livro de Salmos também existem as maiores crises, os maiores conflitos, as maiores orações pedindo socorro, socorro, Deus vem agir na minha vida, me livra disso, me livra. Ou seja, é no momento das crises que nós temos que fazer a nossa declaração de fé e de confiança. É no momento das crises que nós precisamos olhar para Deus e ver que Ele é maior do que todas essas coisas. E esse versículo 2 que eu acabei de ler, ele provavelmente é um eco de Êxodo 15:2, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Então, antídoto para o pessimismo é a confiança em Deus. Você precisa olhar para Deus e saber que Ele é muito maior do que a crise que você estiver passando. Amém? Terceiro antídoto que eu quero falar com vocês é a alegria. Repita comigo: alegria é o antídoto para a tristeza e o abatimento. Versículo 3 diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Mais uma vez, não é a situação natural, é? Se alegrar na hora da crise? Gente, a gente se alegra com vitória. O normal é isso. Você ganhou, você está feliz, perdeu, você está triste. Palmeirenses estavam felizes semana passada porque tinham ganho, estão tristes hoje porque perderam. É assim, gente. Só faltava ser o contrário, o cara ficar feliz quando perde e chorar quando ganha. Não, o normal é isso, ficar feliz, ter alegria quando você tem uma vitória. Agora imagine, você que é palmeirense, se vocês tivessem ganho agora e ganhassem o Mundial daqui a algumas semanas, a alegria era maior ainda, sim ou não? Natural, gente. Mas ter alegria no momento de uma crise,
Que tipo de alegria é essa? Não é a alegria das festas, não é a alegria artificial, onde a pessoa bebe, se droga ou usa qualquer outro artifício para se alegrar. A própria música muitas vezes é usada para criar um ambiente de alegria. Não, a alegria que Isaías está falando não é essa. Não é a alegria de quando está indo tudo bem. Ele está falando de uma alegria que perdura nos momentos de grandes crises. Que alegria é essa? É a alegria, principalmente, ele fala aqui, a alegria da salvação, ele diz. A salvação que Deus traz, de nos trazer livramento. E para nós, especialmente agora que vivemos na nova aliança, a alegria da nossa salvação eterna em Cristo. Você sabia que todos os dias, você que já entregou sua vida a Jesus, você acorda salvo? Você acorda filho de Deus? Você acorda tendo o Espírito Santo habitando em você? Todos os dias. Pode aplaudir o Senhor. Então, antes da pandemia eu acordava salvo, e agora eu acordo salvo, não mudou nada. Antes de uma crise financeira, você acordava salvo, e se você está passando por uma crise financeira momentânea, você acorda salvo. Deus está presente na sua vida, Ele não te abandonou. Às vezes no momento de crise a gente fica abatido pela dificuldade, abatido pelas circunstâncias, por esse ambiente que nós falamos do pessimismo antes. Mas nós podemos ter alegria, uma alegria que supera todas essas coisas. Na última vez em que eu preguei, eu falei que uma das coisas que mais me marcou, me atraiu para Jesus quando eu me converti, eu tinha 17 anos, foi que eu cheguei numa igrejinha pequena ali, batista, não conhecia nada da Bíblia, nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida, eu ouvi o pastor pregando e não entendia muita coisa, mas teve uma coisa que me chamou a atenção e que me fez ficar ali. Eu olhava para algumas pessoas e eu via que eles tinham algo absolutamente fora do natural, eles tinham uma experiência que eu sabia que eu não tinha ainda. Eles estavam, por exemplo, eu me lembro até hoje de uma pessoa que pediu que no culto de quarta-feira, pediu oração porque ele estava desempregado, mas ele tinha uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, uma alegria, que não são naturais de quem está passando por uma crise de emprego. Eu me lembro de uma outra pessoa que pediu oração porque estava passando por uma enfermidade, e ainda que ele estivesse ali com uma doença, com uma enfermidade, sofrendo, ainda que existissem perspectivas perigosas de evolução daquilo, a pessoa estava feliz, a sua alegria interior, essa atitude de confiança, de tranquilidade, de paz, não foi abalada pelas circunstâncias. E foi isso que me fez ver que eu não estava num ambiente qualquer, eu não estava num ambiente religioso, eu não estava num lugar onde as pessoas estavam pregando algum tipo de filosofia, eu estava num lugar onde as pessoas tinham uma mudança de vida, eles tinham algo dentro deles que eu ainda não tinha. E eu fiquei na igreja, e ouvi o Evangelho, e entendi o Evangelho, e entreguei a minha vida para Jesus, porque eu vi naquelas vidas uma alegria que eu queria ter, uma alegria que não passa na hora dos problemas, uma alegria que é tão grande, tão forte, que não é abalada pelas circunstâncias e pelas crises. E nós precisamos ter isso todos os dias. Isaías está dizendo: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. A ideia aqui é de algo que você pode beber todos os dias, sabe? Eu acho que aqui pouca gente já viu um poço na vida. Quantos aqui já viram um poço? Já tiraram água de um poço? Até que tem alguns, os mais jovens não devem nem saber o que é um poço. Mas naquele tempo as pessoas não tinham água encanada. Todos os dias eles tinham que ir lá, jogar o seu balde lá, a sua cordinha, puxar água e trazer a provisão para aquele dia. É isso que ele está dizendo. Todos os dias você pode receber dessa água viva que vai trazer alegria na sua vida, amém? Todos os dias você pode ir na fonte que é Jesus e reabastecer a sua vida, e mais uma vez se renovar, e mais uma vez ver o poder de Deus na sua vida, e mais uma vez ver o Espírito de Deus transformar a sua tristeza em alegria.
Mais uma vez você vai poder ver o Espírito de Deus tirar da sua frente todo o pessimismo e mostrar para você que tem uma direção, que tem uma solução, que tem um caminho para a tua vida. Então Isaías está dizendo assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. As pessoas no mundo andam tristes, mesmo aqueles que têm as coisas, as suas necessidades supridas, costumam ser tristes, infelizes, insatisfeitos. Basta ver como países extremamente desenvolvidos têm alto índice de suicídio. As pessoas são insatisfeitas. Na hora da crise, então, as pessoas ficam muito insatisfeitas, mas você pode estar alegre e ter uma alegria perene que não é abalada. Amém? Quando Paulo disse aos filipenses: alegrai-vos no Senhor, várias vezes ele repete essa ordem, e ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Você acha que estava tudo bem? Para começar, Paulo escreve de dentro de uma prisão, e eu imagino que as prisões daquela época não eram muito melhores do que as de hoje. Ele estava preso, perseguido por pregar o Evangelho, e ele escreve para os irmãos que estão lá fora e diz assim: alegrai-vos no Senhor. O que ele está dizendo para a gente? A mesma coisa que Isaías: a sua alegria não pode depender das circunstâncias. Se você só consegue se alegrar nas vitórias, você é igualzinho a qualquer pessoa do mundo que não conhece a Deus. Sabe, Jesus usou essa analogia uma vez, quando ele disse: se você ama os que te amam, grande coisa você faz. Agora, amar o inimigo é diferente. Se você se alegra só nas vitórias, grande coisa você faz. Para que serve a tua fé? Para se alegrar na vitória não precisa fé. Agora, para se alegrar e permanecer alegre nos momentos das mais duras crises, somente com a presença de Deus na tua vida. Amém? E você pode desfrutar disso todos os dias. Você pode tomar dessa água, dessa fonte, todos os dias. O quarto antídoto que nós vemos aqui é a fé, que é o antídoto para a incredulidade. O versículo 4 diz: direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. É uma declaração de fé, uma declaração de confiança. Nos tempos de crise, nós precisamos vigiar muito os nossos pensamentos, porque lá no primeiro ponto, eu falei sobre a culpa, eu falei sobre como nós culpamos uns aos outros, mas muitas vezes, nos momentos de crise, nos momentos de luta, nós culpamos a Deus. E se tem alguém que nunca pode ser culpado, é Deus. Mas nos momentos de crise, muitas vezes, nós começamos a nos perguntar: por que eu estou passando por isso, Deus? Eu sou fiel, eu estou lá na tua casa te servindo, eu dou meu dízimo, como é que eu estou passando por uma luta financeira? Como assim? Eu desempregado? Como assim? Por que, Deus? O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor não vê o que fizeram contra mim? Por que o Senhor não vê a injustiça? Por que o Senhor não vê que aquele outro bajulador foi promovido e eu fui demitido? Por que o Senhor não está vendo? O Senhor não está sabendo fazer as coisas direito? É o que a gente tem vontade de dizer para Deus nas horas de crise. Por que comigo? Por que assim? O que é que o Senhor está fazendo? A gente começa nos momentos de crise a questionar a Deus. Por isso, Isaías, ele olha para Deus e começa, em vez de trazer questionamentos diante da crise e olhar os problemas, ele começa a olhar para o passado e ver o que Deus já fez. Esse passado, essa experiência com Deus é a base da sua fé. E ele olha para o passado e diz assim: Deus fez grandes coisas, Deus é tremendo, Ele já me salvou, Ele já agiu na minha vida tantas vezes, eu já experimentei milagres antes, eu já passei por crises antes e fui liberto, então Ele vai agir de novo, Ele não mudou. Ele começa a alimentar a sua fé, olhando para tudo aquilo que Deus já tinha feito.
Então, não pergunte onde está Deus. Deus está no mesmo lugar, Ele não mudou. Não pergunte coisas desse tipo, por que isso, por que aquilo. Crises acontecem com todas as pessoas nesse mundo. Nós vivemos num mundo caído, vivemos num mundo de desordem, e eu acho que você não sabe, mas você é uma pessoa extremamente abençoada. Nesse mundo existem sofrimentos terríveis, e uma grande parte da população mundial está sofrendo demais por causa do pecado que há nesse mundo. Então, quando é no nosso calo que aperta, não é certo, não é justo querer culpar a Deus. Eu me lembro que, por exemplo, há alguns anos houve aquele tsunami na Indonésia, algo que trouxe muito impacto emocional nas pessoas. Milhares de pessoas morreram, crianças, velhos, todo mundo. Aquela nação desolada. E eu vi um pastor escrevendo um artigo questionando a soberania de Deus. E eu pensei assim, vou ser sincero, que estúpido. Foi isso que eu pensei. Que estúpido. Quer dizer que só agora, porque teve uma tsunami, ele descobriu que tem problema no mundo? Ele não sabia que o mundo jaz no maligno? Ele não sabia que existem tragédias todos os dias? E eu vou perguntar para você também, só agora, porque está apertando o seu calo, você descobriu que o mundo é duro? Que existem problemas? Que o pecado faz com que as coisas tenham desordem, haja injustiça no mundo? Então quer dizer que enquanto a injustiça pegava só nos outros, você estava louvando a Deus. No dia que você sofreu uma injustiça, agora você está olhando para Deus dizendo, o Senhor não é justo, o que o Senhor está fazendo? Onde está Deus que não vê o que estou passando? É assim? Não. Deus é sempre bom, Deus é sempre justo, Deus é poderoso. Você precisa olhar para as coisas que Deus já fez, você precisa alimentar a sua fé, olhando para o caráter maravilhoso de Jesus, olhando para aquilo que Ele já fez por você, olhando para os milagres que Ele opera na sua vida, em vez de olhar para o problema e começar a questionar Deus. Tome cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos nos momentos de crise, tome cuidado com as coisas que você ouve. Eu preguei essa mesma palavra ontem e eu contei, muitas vezes no momento de crise, o diabo vai colocar pessoas para falar bobagens para você, gente que vai te estimular a seguir um caminho errado, ou que vai falar coisas que vão minar a sua fé. Quando minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, logo nos primeiros meses ela teve umas contrações, algo fora do normal. E a gente, quando é pai pela primeira vez, quando você é tudo novo para você, você é jovem, então tudo é muito novo, e você fica muito emocionalmente envolvido com aquilo. Passar por um problema, nessa hora, é bastante sensível. E aí, conversando com um amigo, contei a história para ele, e ele me disse assim, eu tive uma prima que teve isso também, mas ela morreu no parto. Aí eu pensei assim, não, acho que eu não entendi. Não, é meu amigo esse cara aí, por que ele está falando uma coisa dessa para mim? Não é uma coisa muito sábia de se falar, sim ou não? Mas vocês pensam que foi um só? Um outro disse assim, eu também tive uma pessoa na minha família, não sei o que e tal, e aconteceu uma coisa parecida e tal, mas aí ela abortou e depois passou o problema. O diabo foi tão descarado, que eu não consegui ficar com raiva das pessoas. Eu falei assim, não acredito, não é maldade dessa pessoa, é o diabo que botou isso na boca dela, ela nem sabe o que ela está fazendo, ela está jogando palavras de morte para tentar colocar ainda mais preocupação, para abalar minha fé num momento desse. Então se o diabo está fazendo isso, é porque é hora de eu crer mesmo e declarar a vitória no nome de Jesus, e minha filha nasceu e está viva e com saúde até hoje. Mas você vê como as coisas acontecem? Quantas palavras de acusação, de culpa, de medo, palavras que vão minar a sua fé, que vão tentar te desestimular a crer em Deus. Guarde a sua fé nos momentos de crise, guarde a sua fé nos momentos de crise. A sua fé não é só para os momentos de glória, para você levantar suas mãos e adorar a Deus. Você precisa guardar e proteger a sua fé nos momentos de crise. Se você está passando por uma crise hoje, guarde a sua fé no nome de Jesus. Olhe para tudo que Deus já fez.
olhe para o amor de Deus pela sua vida. Jesus foi até morte de cruz, Ele se sacrificou por você, Ele não vai te abandonar. Passar por lutas não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus está te punindo pelos teus pecados e que Ele não vai mais olhar para você. Passar por lutas, sofrer uma injustiça dos homens, não quer dizer que Deus seja injusto, quer dizer que o mundo é injusto, mas Deus não. Então faça como Isaías, alimente a sua fé, alimente o seu coração. Não permita que nenhuma palavra maligna venha tirar do seu coração a certeza da bênção de Deus. Sabe, o livro de Hebreus foi escrito para pessoas que passavam por grandes lutas, passavam por grandes perseguições, e justamente no livro de Hebreus é que tem o famoso capítulo dos heróis da fé. É justamente no livro de Hebreus que tem a definição do que é fé, a certeza das coisas que se esperam. Por quê? Porque quem passa por crise precisa guardar a sua fé. É no livro de Hebreus que diz que nós não somos dos que retrocedem, mas somos aqueles que permanecem. Então, nas horas de crise, lembre-se que Deus é maior do que todas as coisas. Lembre-se que Deus está presente na sua vida. Traga no seu coração tudo que pode alimentar a sua fé. Não olhe para trás, não olhe para as pessoas, não olhe para as lutas, olhe para aquilo que Deus está fazendo, olhe para aquilo que Deus já fez. Alimente o seu coração, declare a sua fé como Isaías declarou. Não permita que ninguém contamine o seu coração, amém? Por fim, quero dizer para você, o quinto antídoto que nós temos aqui no texto é o louvor, que é o antídoto para a murmuração. Versículos 5 e 6 diz assim: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Mais uma vez, uma atitude absolutamente contrária ao natural. O natural é se alegrar e louvar quando você tem vitórias. E Isaías está nos ensinando a louvar, exaltar a Deus, em vez de murmurar no momento das crises. Louvor, a própria definição de louvor, é exaltar a Deus pelos seus atos. Adoração, exaltá-lo pelo que Ele é. Louvor, exaltar pelo que Ele faz. Mas e quando Deus não está fazendo? Ou quando parece que Ele não está fazendo? E quando eu não estou vendo a ação de Deus? E quando eu não estou vendo as coisas acontecerem? Eu não posso louvar a Deus? Eu devo louvar a Deus. Quando você não tiver vontade, é aí que você precisa louvar a Deus. Sabe, eu conheci há alguns anos um garotinho, ele era filho de amigos meus que eram pastores, missionários, e esse meu amigo que era missionário recebeu um casal de pastores na sua casa para o jantar. E como todo pai de uma criança pequenininha, você quer mostrar como seu filhinho é bacana, como seu filhinho é bonito, como seu filho é educado, como ele é crente espiritual já desde pequenininho, né? E o pai pediu que o filho orasse e agradecesse pelo alimento na hora do jantar. E o menino orou e disse assim: Senhor Jesus, tu sabes que eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar assim mesmo, em nome de Jesus, amém. E eu nunca esqueci dessa história, porque eu acho que esse menino foi genial. Ele foi obediente ao pai, sim ou não? Ele foi sincero com Deus, e não enrolou na oração. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar assim mesmo, em nome de Jesus, amém. O que eu aprendo com esse garoto? Ore quando você não tem vontade de orar. Leia a Bíblia quando você não tem vontade de ler. Louve a Deus quando você não tem vontade de louvar. Louve a Deus nos momentos de crise. Não permita que uma crise tire dos seus lábios o louvor, porque se você louvar a Deus na crise, quando você chegar na vitória, esse louvor vai explodir. Mas se você não consegue louvar a Deus na crise, e você murmura e reclama, quando chegar a tua vitória, você vai ficar até constrangido de louvar a Deus na vitória. Você vai ficar envergonhado. Louve a Deus em todos os momentos. Sabe, logo que eu me converti também, um professor da escola bíblica dominical me ensinou uma coisa que foi muito importante na minha vida. Às vezes a nossa fé oscila, e ele me ensinou o seguinte, ele disse: olha, quando você não tiver vontade de ir na igreja, vá,
Você pode faltar quando você está com vontade de ir, mas quando você não tiver vontade de ir, você tem que ir. Quando você não tiver vontade de orar, é aí que você tem que orar, porque você precisa vencer as suas lutas, vencer as suas dificuldades, é a hora que você mais precisa. Então, quando você não tiver vontade de orar, ore. Quando você não tiver vontade de ir na igreja, vá. Quando você não estiver sentindo aquela vontade de louvar a Deus, louve, porque Ele continua sendo digno do seu louvor. Amém? Eu ouvi uma frase certa vez que eu acho muito verdadeira. Ela diz que murmuração é louvor a Satanás. Está certo? Sim ou não? Quando em vez de louvar a Deus, na hora da crise, eu fico reclamando, murmurando, praguejando, eu estou fazendo o quê? Eu estou exaltando o poder do diabo, gente. E o cara fica lá, é porque o diabo é sujo, porque isso, porque aquilo. O diabo não fica chateado de você dizer que ele é sujo, só de você estar dizendo o nome dele, ele já está feliz. Feche a sua boca se você não puder falar nada de bom, mas o melhor, abra a sua boca e louve a Deus. Louve a Deus nas suas crises, amém? Louvor e murmuração são absolutamente contrários, eles não podem conviver. Não dá para ficar murmurando a semana inteira e no domingo chegar aqui na igreja e achar que vai louvar a Deus. Você precisa desenvolver uma vida de louvor todos os dias e em qualquer situação, qualquer fase da vida. E nas suas crises, quando você louvar a Deus, você vai ter as maiores experiências de fé que você pode ter. Porque o Espírito de Deus vai encher você de paz, vai encher você de alegria, vai acabar com o pessimismo, vai te lembrar de tudo que Deus já fez, vai te trazer promessas para o seu futuro e você vai caminhar baseado nessas promessas. Louve a Deus em todo o tempo. Louvor é o antídoto contra a murmuração. Amém? Eu queria que você baixasse sua cabeça um instante, eu quero orar pela sua vida. Todo mundo passa por crises, e eu sei que muitos devem estar passando por uma nesse momento. E alguns talvez numa crise muito severa, muito pesada. É bem possível que exista gente aqui que até pensou em tirar sua vida, no momento de um peso tão grande de uma crise, por não estar vendo perspectivas. Mas o profeta Isaías nos ensinou que há um antídoto de Deus para cada uma das nossas crises, que Deus continua presente nos momentos de luta, que Deus não muda o seu caráter, não muda o seu poder, não muda o seu amor. E se você for capaz de olhar para Ele, em vez de olhar para os problemas, você vai glorificar o nome de Jesus, você vai louvar em vez de murmurar, você vai alimentar sua fé em vez de alimentar o pessimismo, você vai seguir adiante e vai vencer. Mas você precisa olhar para Deus e precisa clamar para que o Espírito de Deus te encha e te dê o poder para viver tudo isso. Todas essas coisas não são naturais, são coisas que o Espírito de Deus produz na vida daqueles que o buscam, e você pode experimentar isso. Não é algo da tua personalidade, do teu jeito, da tua natureza, não, é para cada um de nós. Basta que a gente busque na fonte, e a fonte é Jesus. Eu quero fazer uma primeira oração e te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Fazer uma oração convidando Jesus para entrar na tua vida, porque como eu disse, todas essas realidades abençoadas aqui só tem acesso àquele que já tem Jesus, aquele que já entregou a sua vida a Ele, aquele que já tem Jesus como Senhor da sua vida. Então você precisa fazer uma oração e convidar Jesus para entrar na tua vida, se você nunca fez isso. Você precisa dar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que cometi tantos erros, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim, eu entendo, eu aceito isso, o Senhor pagou o preço dos meus pecados, me perdoa, então entra na minha vida e muda a minha vida. E se você faz essa oração, Ele de fato entra na tua vida e você vai ser uma nova criatura. Se há alguém aqui que ainda não fez essa oração, faça agora, e eu quero fazer com você. Alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus nessa noite?
Levante a sua mão bem alto, para que eu veja e possa orar por você, se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Há alguém? Há alguém? Você ainda não fez essa oração e quer fazer hoje, quer entregar a Jesus a sua vida? Você que está vendo pela internet, talvez assistindo agora ao vivo, ou quando assistir essa mensagem gravada, entregue o teu coração a Jesus. Faça uma oração declarando: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, entra na minha vida e me transforma, e Jesus vai de fato mudar a sua vida. Quero que você também agora coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Se você hoje está passando por uma crise severa, dura, se está difícil para você, clame agora para que o Espírito de Deus te ajude a tomar o antídoto para essa crise, vencer cada uma dessas lutas, dessas dificuldades, dessas circunstâncias que são tão naturais nos momentos de crise, para que você experimente algo sobrenatural, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Senhor, no nome de Jesus, derrama agora pelo teu Espírito em cada vida aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os sentimentos que talvez estejam confusos nesse momento, ó Deus, ou que estavam confusos até que as pessoas entrassem aqui, mas eu creio que o Senhor está falando com cada um de nós, ó Pai, e eu te peço que o teu Espírito traga renovo, ó Deus, cale toda voz maligna, ó Deus, toda acusação do diabo, toda palavra de incredulidade, ó Deus, e faça brotar em cada coração aqui, ó Deus, esse fervor, essa devoção, esse amor a Ti, que vai fazer com que nós nos apeguemos ao Senhor e vençamos cada uma das nossas crises contigo, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos Teus servos aqui, como diz o autor de Hebreus, que nós não somos daqueles que retrocedem, que nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma crise, nenhuma oposição do diabo, nada vai nos afastar da Tua presença ou nos fazer retroceder, Pai. Derrama graça, poder do Teu Espírito, para que experimentemos mais uma vez a Tua vitória, mais uma vez o Teu poder nas nossas vidas, mais uma vez os Teus milagres, no nome de Jesus. Amém, Senhor.